Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, mais uma rodada do Brasileirão, ou a segunda rodada do Brasileirão. O Brasileirão já começou no meio, né? Também ou junto, melhor dizendo, né? Junto da Sul-Americana e da Libertadores. E nitidamente, a grande maioria dos times vai dar atenção a Sul-Americana e a Libertadores nesse início. E vão deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado. Então teremos alguns resultados que talvez, se os times tivessem todos com a atenção voltada para o brasileiro, talvez não tivéssemos. Torcida não quer muito entender isso. Torcida acha, grande maioria dos torcedores, acha que o time tem que dar espetáculo em todos os jogos, em todas as competições. Isso é impossível, não tem como. Tem torcidas que o importante é ganhar, não importa como, lógico. Prefere ganhar jogando bem, mas ganhou, está feliz. Tem outras que quando ganha, mas não joga bem, parece que perdeu, né? Especificamente a do time que eu torço é assim. Quando ganha sem jogar bem, parece que perdeu. Porra, chata pra cacete, por sinal. É, isso é bem complicado, né? Porque isso interfere diretamente lá na frente. Porque vai muitos times perder ponto agora no início, porque tem que optar. Porém, porém, esse ano em específico, daqui a mais 11 rodadas, quer dizer, mais 10, contando com essa que a gente vai falar agora, mais 10, o campeonato vai parar. Então talvez dê, né? Talvez dê para os times tentarem ir com o que tiver de melhor nas duas competições, Libertadores ou Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. É, o problema todo é que um desses campeonatos, ou os dois, você pode deixar por água abaixo logo no início. Então é bem complicado, cara, você fazer essa programação. Porque você pega do Campeonato Brasileiro de 20 times, acho que 16 times. Deixa eu até dar uma contada aqui. Dos 20 times, deixa eu pegar aqui. Dos 20 times, deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times dos 20 estão ou na Sul-Americana ou na Libertadores. Para não precisar nem fazer essa conta, só lembrar que são 7 de cada lado. 14 times. E aí, os 14 times vão com o que tiverem melhor nessa rodada, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Na semana já tem Libertadores de novo. E tem times que já vão para a segunda rodada da Libertadores pressionado. Tem times, ou pelo menos um time já declarou que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Mas tem outros que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Não fala, mas é a prioridade, até porque tem que ser. Porque a possibilidade, a probabilidade na Libertadores ou na Sul-Americana é menor. Então ele não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Então, cara, o Campeonato Brasileiro nesse início, obviamente que talvez, não retrate realmente o que vai ser o Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes. Talvez o cenário que a gente tenha até a 12ª rodada seja um cenário mentiroso. Talvez, né? Mas, cara, primeiro o calendário brasileiro. Aí eu vou repetir. Os presidentes dos clubes brasileiros, nenhum presidente tem moral, tem caráter para reclamar de calendário, para reclamar de arbitragem. Nenhum presidente. Porque todos os presidentes elegeram o atual presidente da CBF por unanimidade. E todo mundo sabe a sacanagem que é na CBF.
Se a sacanagem continua, é porque os presidentes dos clubes permitiram. Então, irmão, não tem moral nenhum. Nenhum presidente de clube tem moral para falar alguma coisa. Nenhum. Porque todos bateram cabeça pro tal do Edinaldo. Então, irmão, tem que calar a boquinha e ou ficar quieto. É, então, cara, não podem reclamar. Se o torcedor reclama de calendário, o torcedor reclama disso, reclama que o time não pode, não está rendendo, irmão, reclama com o presidente do seu clube ou com o dono do seu clube. Porque ele bateu cabeça para o presidente da CBF. Ele está na sacanagem junto com ele. Então, irmão, não vem reclamar de treinador, de jogador. Irmão, procura o dono do seu time ou o presidente. Porque estão na sacanagem, igual o presidente da CBF. Todo mundo sabe que tem sacanagem. Bom, então vamos lá para a gente falar aqui de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, fazer uma análise rápida e dar os meus palpites. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que se chama tá do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Só para lembrar aqui como é que tá a classificação, né? Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio tem 3 pontos. Bragantino, Ceará, Corinthians, Flamengo, Internacional, Bahia, São Paulo, Sport, Botafogo, Palmeiras tem 1. E Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Fluminense, Vitória, 0. Tivemos mais empates na primeira rodada do que vitórias. Tá? Tivemos mais empates do que vitórias. Os 4 últimos são Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória. E os 4 primeiros são Fortaleza, Juventude, Vasco e Cruzeiro. Dos 4 primeiros, apenas o Juventude não está disputando algum campeonato paralelo. E dos 4 últimos, Santos e Mirassol não estão disputando paralelo, mas Fluminense e Vitória, sim. Então vamos lá, galera. Jogos, sábado e domingo. Não temos jogos segunda-feira. No sábado, 3 jogos. E no domingo, 7 jogos. Vamos lá para sábado. Ceará e Grêmio. Grêmio tem jogo no meio de semana pela Sul-Americana. Começou vencendo e joga em casa, né? Pela Sul-Americana. Ceará e Grêmio. Ceará começou empatando, né? No Campeonato Brasileiro e o Grêmio vencendo. Mano de campo do Ceará. Eu acredito que o Grêmio possa dar uma poupada em alguns jogadores, né? Acredito. Ceará e Grêmio eu vou de empate. Para mim, Ceará e Grêmio, empate. Corinthians e Vasco da Gama. Os dois estão na Sul-Americana. O Corinthians perdeu em casa pela Sul-Americana e vai jogar fora. O Corinthians, se perder de novo, a tendência é que seja eliminado, não na segunda rodada, mas que seja muito difícil de avançar. E o Vasco teve um jogo na altitude, cansativo, né, que acabou empatando, estava ganhando, acabou empatando. Os dois têm jogos para a Sul-Americana. O Corinthians vai sair para jogar e o Vasco da Gama joga em casa para a Sul-Americana. Na minha opinião, os dois não podem abandonar o Campeonato Brasileiro, não. Será que o Corinthians vai dar atenção ao Campeonato Brasileiro ou vai para a Sul-Americana? Difícil. Corinthians e Vasco. O time do Corinthians é melhor do que o do Vasco, na minha opinião. Mas o Vasco deu uma melhorada. Cara, bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. O Corinthians precisa dar uma resposta à sua torcida, porque perdeu em casa. Tem que pegar aí uma moral para jogar fora. Tem um jogo complicado, o Corinthians, fora de casa. O Vasco joga em casa, né? No seu grupo. Começou vencendo o Campeonato Brasileiro de virada em cima do Santos. Corinthians e Vasco, eu vou de Corinthians. Para mim, eu vou de Corinthians. Vitória do Corinthians em cima do Vasco, meu palpite.
Também no sábado, Botafogo e Juventude. Botafogo começou perdendo na Libertadores, fora de casa, por 1-0, e não jogou bem. Tá? E aí eu não vou entrar aqui mais em detalhe da pré-temporada, ficou um mês só treinando, tá, tem ritmo de jogo. Isso tudo eu já falei, o time do Botafogo é mais fraco que o do ano passado, o tudo eu já falei. Botafogo e Juventude. Juventude vai jogar atrás. O Botafogo, em 2025, o Renato Paiva ainda não mostrou como é que funciona contra times fechados. A gente não sabe, tá? Não sabe nem como é que vai ser armado. Botafogo e Juventude. Mas eu vou ainda dar um crédito pro Botafogo. Para mim, o Botafogo vence o Juventude. Mas não se espante se der empate. Eu vou de Botafogo, mas não vou ficar espantado se der empate. Mas a primeira opção é a vitória do Botafogo. Atlético Mineiro e São Paulo no domingo. Então, sábado, Ceará e Grêmio, Corinthians e Vasco e Botafogo e Juventude. Domingo, 4 horas da tarde, dia 6. Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro fez uma partida muito boa fora de casa, mas só empatou. E o São Paulo começou vencendo pela Libertadores fora de casa. Tanto Atlético quanto São Paulo jogam, respectivamente, Sul-Americana e Libertadores em casa. Cara, será que vão poupar? É difícil, cara, você fazer uma análise. Muito difícil. Muito difícil, cara. O Atlético Mineiro começou perdendo no Campeonato Brasileiro para o Grêmio e o São Paulo empatando. Nenhum dos dois ganhou no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vão até poupar, mas não muito. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo. Cara, eu vou de empate ou vitória do Galo. Eu vou de empate ou vitória do Galo. Domingo, também 4 horas da tarde, dia 6, Fluminense e Bragantino. Bragantino joga em casa pela Sul-Americana. Bragantino nada. Fluminense tem a estreia já de Renato Gaúcho, com uma outra postura, né? Não vai ter muito tempo para treinar, mas já com uma outra postura. Fluminense e Bragantino. Eu vou de Fluminense. Para mim, Fluminense vence o Bragantino, mas o empate não está descartado. Mas o meu palpite é a vitória do Fluminense. Internacional e Cruzeiro, domingo, 6h30, dia 6. Internacional empatou o primeiro jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores empatou com o Bahia fora de casa. Jogou as duas fora de casa e empatou. Agora joga em casa contra o Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro ganhou a primeira partida do Campeonato Brasileiro, sabe-se lá Deus como, né? Que não merecia. Perdeu na Sul-Americana. Internacional e Cruzeiro. Internacional joga em casa pela Libertadores e o Cruzeiro joga em casa também pela Sul-Americana. Eu acho que eles não vão poupar muito, não. Eu vou de vitória do Internacional. Internacional e Cruzeiro, eu vou de Internacional. Para mim, Internacional é mais time. Internacional vence Cruzeiro. Domingo, 6h30 também, dia 6, Mirassol e Fortaleza. O Fortaleza começou mal igual o Corinthians. Corinthians na Sul-Americana e o Fortaleza na Libertadores. O Fortaleza tomou de 3 do Racing em casa. Já tem um jogo complicado fora de casa que pode deixar o Fortaleza numa situação bem complicada já no início da Libertadores. E o Mirassol perdeu a primeira partida no Brasileiro, mas fez um jogo bem interessante. Cara, Mirassol e Fortaleza. Cara, o Fortaleza não está me convencendo, cara. Uma pena, não está me convencendo. O Fortaleza está vivendo um momento conturbado. Mirassol e Fortaleza. Mirassol e Fortaleza, eu vou de empate. 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 Eu vou de empate, Mirassol e Fortaleza. Vitória e Flamengo, domingo, 6h30 da tarde, dia 6. O Vitória começou empatando na Sul-Americana, agora joga fora de casa, jogo complicado. E o Flamengo começou vencendo fora de casa, muita gente reclamou, não jogou bem, pá. Flamengo sem os dois laterais titulares, sem os dois meias, sem Gerson e sem Arrascaeta, sem o Plata na frente.
foi um jogo diferente. Acho que contra o Vitória o Flamengo vai colocar os laterais titulares, o Wesley e o Alexandre. Pelo menos o Gerson vai jogar, o Plata deve jogar também. Então, um time mais forte. O Vitória precisa vencer no Campeonato Brasileiro, que começou perdendo. Jogar contra o Vitória lá é bem complicado, mas o Vitória precisa mostrar resultado. Obviamente que o time do Flamengo, ninguém precisa ficar falando, é mais forte, né? E vive um momento bom. O Flamengo não perde há muito tempo. Vitória do Flamengo, eu vou de vitória do Flamengo ou empate. Eu vou de vitória do Flamengo ou empate. Será que o Vitória vai poupar? Não acredito. Não acredito que o Vitória vai poupar. Acredito que o Vitória vai com o time completo, tá? Mas mesmo assim, eu vou de Flamengo ou empate. Domingo, dia 6, também 6h30 da tarde, Sport e Palmeiras. O Sport foi campeão pernambucano agora, parabéns ao Sport, né, nos pênaltis contra o Retrô, depois teve uma porradaria lá. O Palmeiras venceu a Libertadores fora de casa, joga em casa agora pela Libertadores. É, não acredito que o Palmeiras vá poupar muito. O Sport tem um time competitivo. Na primeira rodada, o Sport empatou fora de casa contra o São Paulo. Vai ser um jogo complicado para o Palmeiras, não vai ser um jogo fácil. Cara, eu vou de empate. Sport Recife, Palmeiras, eu vou de empate. Eu vou de empate. Não, não vou de palpite duplo, não. Sport, Palmeiras, eu vou de empate. E fechando a rodada, domingo, 8h30 da noite, último jogo, 8h30 da noite, Santos e Bahia. Santos só no Campeonato Brasileiro, perdeu de virada pro Vasco fora de casa. A gente não sabe se vai ter o Neymar, eu acho que não. E o Bahia, dos brasileiros que jogaram tanto o Libertadores quanto o Sul-Americano, o Bahia foi o que praticou o melhor futebol. Empolgou. Joga fora de casa pela Libertadores. Eu acredito, eu acredito que o Rogério Ceni vai dar uma poupada em alguns jogadores. Tá? Eu acredito que o Rogério Ceni vai dar uma poupada em alguns jogadores. Santos e Bahia. O momento é do Bahia, né? O momento é do Bahia. O Bahia tem mais time que o Santos, né? O Neymar faria uma diferença, mas mesmo assim, mesmo com o Neymar, o time do Bahia é mais forte. Bahia ou Santos, eu vou de empate ou Bahia. Santos e Bahia, eu vou de empate ou Bahia. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!